Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é uma continuação, então se você não viu, o que você tá fazendo aqui? Vai lá ver a parte 1. A Maria é um dos personagens mais importantes que o time da SEGA já criou. A cena dela no filme com o Shadow é muito tocante. A cena dela rabiscando no vidro e fazendo aquele bigode no Shadow. A cena dela vendo que ele se vê como um monstro, pelo menos as pessoas lá, os cientistas veem ele como um monstro. E ela conforta ele, é tudo tão lindo, sabe? Ela fala pro Shadow que não importa o que os outros pensem dele, se ele é um monstro ou não, ela sabe quem ele é. E é isso que faz o Shadow continuar vivendo. E por falar em Shadow, vamos falar dele. O Shadow é a estrela desse filme. Ele é maneiro, ele tem lutas maneiras, ele é muito rápido, ele tem tudo que o Shadow deveria ter. E eu fico feliz que eles não mudaram a maioria da parte da história dele, porque a origem dele, eles falaram que ele veio de um cometa ou alguma coisa assim. Eu não entendi, pra mim foi uma mudança meio nada a ver. Era só falar que, sei lá, o Geralt pegou alguma coisa do espaço e fez o Shadow. Eu não entendi porque eles mudaram a origem dele. Ele é de longe o melhor personagem do filme. A gente vê as ações dele que a Maria ensinou quando ele tá vendo aquela novela, que ele fala que a mulher devia, como é que eu digo, desviver aquele homem porque ela não era um objeto a ser conquistado. Isso foi uma coisa que a Maria ensinou pra ele, é muito legal ver isso. Todas as aparições do Shadow são muito boas, mesmo sendo poucas, porque infelizmente o Shadow não tem tanto tempo de tela quanto eu gostaria que ele tivesse. Mas as poucas cenas que ele aparece compensa. Ah, como compensa! Todas as cenas dele, o Shadow rouba a cena completamente. A cena da novela que eu falei anteriormente, a cena da luta dele com o Sonic, a cena dele lutando contra os guardas lá no começo do filme. Todas as cenas do Shadow são incríveis. Toda a discussão que o Sonic tem com o Shadow quando eles estão naquela cena lá na lua, que... Nossa, aquela cena, cara. Eu ainda vou falar dessa cena, tá? Eu vou falar, mas aquela cena da lua, deles vendo a Terra de longe, é uma coisa tão linda, cara. Eu fiquei surpreso como eles conseguiram fazer isso no filme do Sonic. Um filme bobinho no começo, eles conseguiram fazer uma coisa tão profunda, isso é incrível. E uma outra coisa que eu gostei também é que o Shadow ele não faz piada nesse filme. Eles não foram tipo, o Shadow não tem que ser tão sério, ele tem que fazer piadas no filme, né? Porque essa é uma versão nova do Sonic, então o Shadow pode fazer piadas. Não, o filme inteiro ele fica sério. E eu acho que ele dá... talvez ele dê um sorriso, mas se for é bem raro. E tudo bem, ele pode ser feliz, né? O Shadow tem que ser feliz, mas o Shadow ele fica muito sério nesse filme. Eles realmente levaram a sério o personagem dele. Uma das cenas do Shadow que eu mais gosto nesse filme é quando ele soca o Tom achando que ele é o comandante que tinha morrido no começo do filme e ele vê o Sonic triste porque ele debilitou muito o Tom, fazendo ele correr risco de vida. E aí ele lembra do que fizeram com a Maria e ele percebe que talvez ele não fosse melhor que os caras da GUN que mataram a Maria. Talvez ele estivesse fazendo a mesma coisa que fizeram com a Maria com o Tom. E ele não demonstra muito isso porque, óbvio, ele é o Shadow, mas é legal que essa cena mostra que o Shadow não é uma casca vazia. O Shadow é o personagem mais complexo do filme e, como o Shrek, ele tem várias camadas. Dá pra ver que ele não tá fazendo aquilo porque ele gosta, ele tá fazendo aquilo por vingança, ele quer vingar porque... Sério, imagina, você tem uma pessoa, todo mundo te acha um monstro, todo mundo tem medo de você e só uma única pessoa vê o melhor em você. E essa única pessoa é tirada de você. Como você ficaria? E o Shadow é literalmente isso. Ele só tinha uma pessoa que se importava de verdade com ele. O Geralt, ele se importava mais com a Maria, mas a Maria se importava 100% com o Shadow mais do que ninguém nunca se importou com ele. E tudo isso foi tirado das mãos dele em um único dia. Isso é trágico. Ele tem um arco inteiro de desenvolvimento nesse filme. Com a ajuda do Sonic e com as lembranças da Maria, ele consegue lembrar do que é certo. E por falar em lembrar do que é certo, vamos falar da cena dele e do Sonic na lua. Depois de toda uma cena com Knuckles e com Tails, o Sonic consegue a Esmeralda Mestra, e com ela ele se transforma no Super Sonic.
E aí ele vai pra cima do Shadow, obviamente. E eles têm uma luta muito boa. Nossa, essa luta é boa demais, porque o Shadow e o Sonic, os dois estão supers. Então é golpe de Super Saiyajin pra cá, é chute pra lá. O Sonic dá um soco no Shadow, ele vai até a lua, até o espaço. E aí, depois de muita lutaria e brigação, o Sonic finalmente consegue derrotar o Shadow. E o Shadow pergunta pro Sonic: por que você não me mata? Eu tô aqui, você me derrotou, faça a sua vingança. E o Sonic fala que isso não vai resolver nada. Ele diz pro Shadow que a dor de perder a Garra Longa, a mãe dele, perseguiu ele todos esses anos e ele nunca esqueceu. E o Shadow pergunta pra ele se essa dor foi embora alguma hora, e o Sonic diz que não, a dor nunca foi embora. Mas o Sonic encontrou algo melhor e maior que a dor, que é o amor que ele tem pelos outros, pelos seus amigos e pela sua família. E mesmo isso parecendo uma frase clichê de filme infantil, essa é uma frase muito poderosa. O único motivo que o Sonic teve para conseguir viver e continuar vivendo é que desde aquela época do Sonic 1, ele observava o Tom e a Mad, ele considerava eles parte da família. E quando o Tails e o Knuckles vieram, isso só aumentou não só a vontade dele de viver, mas a vontade dele de ficar com a família dele. E o Sonic fala pro Shadow que ele pode ser assim também. Mesmo que a amiga dele tenha morrido, a irmã ela é a irmã dele. Mesmo que a irmã dele tenha morrido, ele nunca vai esquecer o amor que ela teve por ele e que ele tem ainda por ela. E aí tem um close da Terra, deles olhando a Terra, da Lua. E nossa, como essa cena é incrível, esse filme é maravilhoso. E com o resto de forças que tem, o Shadow ajuda o Sonic a parar aquela máquina que ia destruir a Terra por completo, porque o Gerald tinha traído o Eggman, então ele meio que ia destruir a Terra ao invés de só comandar ela. Por falar em traição, a cena que o Gerald fala pro Eggman que ele não é a Maria, aquela cena deu um soco no coração do Eggman, com certeza. E eu não pensei que eles iam colocar uma cena desse calibre num filme infantil. Depois de anos sozinho, o Eggman finalmente encontrou um conforto, a parte da família dele que tinha sobrado e que ele achava que não existia mais. Só que aí ele vê que o avô dele só estava usando ele para destruir a Terra. E aí ele fala que ele não é a Maria, como se ele fosse só uma peça substituível que poderia ser recolocada por qualquer um e que só a Maria poderia substituir ele. Isso é bem pesado, na verdade. E depois desse baque, o Eggman vê que tudo que ele tinha feito era em vão. E nós temos uma das mais incrivelmente divertidas lutas do filme, que é Eggman contra Gerald, Robotnik versus Robotnik. De um lado temos um velho homem que perdeu a única pessoa que ele amava, e do outro temos um homem que nunca recebeu o amor de ninguém. E eu digo que essa é uma das lutas mais divertidas do filme pelo simples fato de que os dois Robotniks têm cartas na manga. E é muito divertido ver o que cada um vai jogar na hora. Uma hora o Gerald fica com uma luva de metal gigante, outra hora ele vira um escorpião, outra hora o Eggman ele fica com braços de louva-a-Deus. É uma luta muito legal e eu queria que ela fosse maior para a gente ver mais os dotes científicos e a inteligência de cada um dos Robotniks. Quando tudo parecia perdido, o Gerald ganha e joga o Eggman fora da nave. E a gente pensa que o Eggman morreu, obviamente ele não morreu, porque o Tails salva ele. E o Eggman, com o último espinho que o Sonic deu pra ele lá no começo do filme como uma trégua, ele cutuca... Eu não acredito que eu vou falar isso, mas ele espeta a bunda do Gerald e o Gerald, ele sai pro espaço e ele é desintegrado. O Gerald é desintegrado nesse filme. É uma cena muito engraçada, uma morte. Eu nunca vi uma morte ser tão engraçada assim. Talvez a do Serpentius lá no final de Hazbin Hotel, mas eu acho que nada desse tipo. É muito engraçado. E depois disso, o Tails ajuda o Eggman a virar a nave com o raio da morte. E aí eles acabam, sem querer, mirando na lua, tirando um pedaço dela. Ou seja, nós finalmente tivemos a cena em que o Eggman mijou na lua, o que fez esse filme se tornar 11/10, filme do ano. Eggman, sua esposa finalmente está vingada. Enquanto isso, o Sonic e o Shadow estão conversando, né? Aquela cena da lua linda que eu falei.
E aí o Shadow, ele finalmente descobre qual é a missão dele. E a missão dele é destruir o Raio da Morte junto com o Sonic. E aí a trilha sonora cresce e toca Live and Learn. Eu quase gritei quando essa cena apareceu. Ela toca Live and Learn, o Sonic e o Shadow viram um super. E aí eles destroem o Raio da Morte. Meu Deus, esse vídeo é muito bom! Eu queria pedir desculpa por isso, eu acho que eu me excedi um pouco. Eggman finalmente se despede de Rocha, falando que ele não era só um bajulador, e sim o seu amigo. E ele acaba se sacrificando, tendo aquela cena incrível dele se despedindo, o que não significa só a morte do Eggman, mas talvez o Jim Carrey saindo do cinema. E mesmo que o Eggman volte no quarto filme, eu não acho que isso seja uma boa ideia, porque toda aquela cena emocionante dele se despedindo de todos, e depois de todos os problemas que o Jim Carrey teve, essa é uma das despedidas perfeitas, porque imagina isso, você se despediu de uma forma incrível de um personagem e você não vai mais fazer cinema. Óbvio, eu espero que o Jim Carrey não se aposente tão cedo, mas ele tá velho, né, ele tá com 40 e poucos anos, né, 50, não sei, mas o Jim Carrey, ele já passou por muito problema, e essa cena parece muito que ele tá se despedindo dos fãs dele. Como eu disse, o Jim Carrey, ele é meu ator favorito, eu amo todos os filmes dele, praticamente todos os filmes dele eu assisti. E ver aquela cena falando que foi uma chatice, como ele disse, que ele sempre adora fazer piadas, é uma cena tocante. E mesmo que ele volte, eu espero que não, que mesmo que ele volte no próximo filme do Sonic, talvez como Eggman de outra dimensão, já que no pós-crédito talvez eles dão a ideia pra gente de outra dimensão, não sabemos, mas mesmo que isso aconteça, eu espero que o Jim Carrey tenha uma vida feliz. Esse cara merece, sério. O Eggman dele e o Gerald foram personagens incríveis e que tem muitas camadas que os filmes souberam explorar. Então o Sonic, o Tails e o Knuckles vão pra Terra, e lembrando de tudo que eles fizeram, o filme meio que acaba porque depois é mais o pós-créditos, né? Agora vamos falar do pós-crédito do filme. Eu tava lá, né, vendo o filme e falando, tá bom, vai ter pós-crédito, provavelmente vai ser o Metal Sonic, né? E aí a gente viu, né, o Sonic correndo de alguém, eu acho que ele tava puxando corrida com o Tails e o Knuckles, mas eles não estavam lá. Aí do nada o Sonic ele para numa placa, e do nada, na sua maior glória, aparece o Metal Sonic. Metal Sonic esse que o Sonic derrota com muita facilidade? Como assim? Mas aí a gente descobre que aquele era só mais um clone de vários Metal Sonics, ou seja, no próximo filme vai ter clones de Metal Sonic. A gente não entende nada e a gente continua sem entender. Até que, do nada, alguém encapuzado ajuda o Sonic e a gente fica sem entender nada, até que a gente vê o martelo e aí a pessoa encapuzada tira o capuz e a gente vê que é nada mais, nada menos que Amy Rose com sua marreta. Vocês não fazem ideia do quanto meu eu interno gritou nessa hora. Foi uma experiência magnífica. O design da Amy tá lindo. Nossa, o design da Amy tá maravilhoso, cara. Que coisa bonitinha. A Amy tá toda fofinha. A Amy é uma das minhas personagens favoritas. Ela é uma personagem muito legal. Todo mundo acha que ela é só... ela é a personagem feminina apaixonada pelo personagem principal. Ela é tipo a Hinata de Naruto. E não, a Amy não é só isso. Ela gosta do Sonic? Sim, mas ela tem um diferencial. Ela tem uma marreta gigante que ela bate nos inimigos. E isso é uma coisa muito maneira. E por isso que eu amo a Amy. E não me entendam errado, eu também tô muito feliz que o Metal Sonic apareceu, mas foram só clones, não dá pra gente saber se vai ter um Metal Sonic principal ou vão ser vários clones. Eu espero que tenha um principal, porque se tiver vários clones vai ser meio sem graça. Mas a Amy, ela é uma das minhas personagens favoritas. Ela é uma das personagens mais importantes. Aquele arco do Sonic X, aquele arco baseado em Sonic Adventure, lá em Sonic X, vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa que era viciada em Sonic X. E aquela parte do Gamma, sério, eles fizeram eu chorar com um robô.
como eles fizeram isso. E por causa da Amy. A Amy teve uma amizade tão linda com o Gamma, só pra ele morrer depois, porque ela tinha que salvar o passarinho. Aquilo é Pick Fiction, né? É Pick Fiction, não dá pra argumentar. Mesmo ela tendo um martelo gigante, ela não resolveu aquilo com violência, ela resolveu aquilo tentando falar com ele, porque ela viu que o Gamma, ele tinha sentimentos. E isso que eu gosto da Amy. Ela é uma pessoa violenta, que gosta de bater nos outros? Sim, mas ela também é uma pessoa que compreende. Ela é o coração de Sonic, por assim dizer. Ela é como a Maria, mas ela não tem só a doçura da Maria, ela tem a violência dela quando ela fica nervosa. E é isso que faz a Amy ser legal, ela tem um bom contraste nisso tudo. Mas a pergunta que não quer calar é: de onde veio a Amy? E principalmente, de onde veio o Metal Sonic? Porque quem criou o Metal Sonic foi o Eggman. Já que o Eggman se sacrificou pela Terra, então quem criou o Metal Sonic nesse universo dos filmes? É um personagem obscuro dos quadrinhos do Sonic? Será um personagem obscuro dos jogos do Sonic? Eu realmente não sei. Eu não sou tão ligado assim com a lore de Sonic. Tipo, eu sei as coisas principais, óbvio, que todo mundo conhece, mas eu não sei muito sobre os jogos especificamente e muito menos sobre os quadrinhos. Eu sei só pequenas partes de cada um. Ainda mais dos quadrinhos eu sei bem pouco. Eu já vi um vídeo, né? Eu já falei sobre esse vídeo da Rezo Neutral, mas eu não lembro de tudo, eu esqueci de muita coisa. Então, pra você que é um leitor assíduo dos quadrinhos do Sonic, um jogador assíduo dos jogos do Sonic, joga todos que lançam, ou pelo menos conhece a história da maioria, vocês têm alguma ideia de quem poderia ter criado o Metal Sonic? Bom, então era isso que eu tinha pra falar. Obviamente eu deixei algumas coisas de fora, tipo as piadas, e tem a Kristen Ritter, a atriz da Jenny de Breaking Bad no filme, como uma das guardas, uma das policiais da GAN, o que faz com que Breaking Bad e Sonic sejam interligados, o que é bem surpreendente, na verdade. Na verdade, pensando aqui, Breaking Bad também fez uma referência a Sonic em um dos episódios, então, com certeza isso é um sinal. Está vendo? Isso é tudo baiacu, escuta. Ilusão. Não é nada além de ar. Baiacu. Sabe, tudo isso me faz lembrar daquele trailer com o Sonic feio e como todo mundo odiou o design dele, e como agora a gente tem 3 filmes ótimos, um mais ou menos, um excelente e outro que é uma obra-prima, não tem nem o que dizer. O Shadow, todos os personagens, a história, mesmo que eu mudasse umas coisas aqui e ali, eu gostei muito, tá bem fiel aos jogos, tá muito bonito. O CG como sempre tá muito bonito, os personagens são engraçados, eles são cativantes, a maioria deles, e eu espero muito o sucesso dessa franquia. Eu tô muito feliz que finalmente a gente tem um filme de jogo bom, depois de várias tentativas fracassadas. E na verdade eu tô muito animado para essa nova leva de filmes que vão ser lançados baseados em jogos. Vai ter Minecraft, que todo mundo achou um meme gigantesco, mas eu acho que vai ser engraçado. Tem o Jack Black, cara. Como é que um filme com o Jack Black não vai ser bom? Me fala um filme ruim do Jack Black. E sim, Viagem de Gulliver é muito bom, e quem falar que não é, vamos ter um papo muito sério lá fora. Uma outra notícia que eu recebi é que Zelda vai ter filme, e na verdade isso não me surpreende. Zelda tem um universo gigantesco e dá pra fazer muita coisa com ele. Eu só espero que ele esteja em boas mãos. Até porque a última coisa que eu quero é que a gente tenha um Excuse Me, Princess de novo. Hey! Excuse me, princess. O filme do Mario também considero um acerto, e mesmo que ele seja bem infantil, eu até que gosto dele. Eu também penso no futuro da franquia de filmes do Mario que a Nintendo vai fazer agora. Imagina que maneiro um filme de Mario Luigi Superstar Saga, Paper Mario The Thousand Year Door, Bowser Inside Story e, claro, Super Mario RPG, um dos meus RPGs favoritos e que tem vários personagens cativantes e memoráveis que eu lembro até hoje. É um futuro que é muito bom de se pensar. Então, isso é tudo. Eu amei o filme e eu espero muito mais das sequências dele. É só uma pena que o Shadow morreu. Eu gostaria muito que ele tivesse ficado com o trio principal pra ficar lá com eles, brincar e... Pera aí, o Shadow tá vivo? Bum, 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 bum.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic